Amém, a paz do Senhor, amém? Boa noite, aos que estão de volta, bem-vindos. Gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 2, verso 5. Filipenses 2, 5. O Senhor ministrou algo ao meu coração e eu quero falar nessa noite sobre seguindo os passos de Jesus. Eu vou estar lendo aqui na versão NVI, que diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando o Senhor ele nos criou com o propósito de nos fazer semelhantes a Jesus. Esse foi o objetivo da minha e da sua criação em Deus. Nós nascemos com uma herança do pecado por conta de Adão e Eva. Só que em Cristo, nós recebemos o poder de nos desconectarmos do pecado para sermos conectados novamente ao Pai. Fomos criados para sermos a imagem de Jesus. Adão e Eva quebraram essa aliança e nós ficamos desconectados. Então Jesus se manifestou para nos reconectar ao Pai, ou seja, nos reconectar à sua própria identidade. Jesus, então, ele nos transportou da dimensão da escravidão para a dimensão dos filhos de Deus. E quantos aqui já fazem parte dessa nova dimensão? Só que a falta de entendimento nos leva a planejar a nossa vida baseada totalmente nos nossos sonhos próprios, ao invés de nos submetermos ao governo do Espírito de Deus, que nos conduz ao entendimento que o sentido da nossa vida está em buscarmos ser como Jesus. E eu te pergunto, quantos aqui têm muitos sonhos diante de Deus? Quem aqui, nesse ano de 2021, fez alguns planos e está acontecendo tudo diferente do planejado? Quem aqui planejou e tem visto Deus cumprir de maneira milagrosa, levante a mão. E tem gente aqui que nem planejou, mas Deus já te surpreendeu e muito durante esse ano. Só que a verdade é que o Espírito não deseja que nós venhamos a simplesmente sonhar e planejar por nós mesmos, mas que a gente venha viver por um propósito, o maior propósito que existe sobre a face da terra, que é o desejo de nos tornarmos como Jesus. Simplesmente isso. Mas é um simplesmente que a gente tem muita dificuldade de andar nessa palavra. Irmãos, não há outra razão. Seja em qual área for, Jesus ele é o modelo, ele sempre será o nosso padrão. Ah, mas é na minha vida profissional. Pois é, Jesus é o padrão. Ah, não, mas é um problema que eu estou lá no meu casamento. Jesus, ele é o padrão. Ah, mas eu estou sofrendo dardos inflamados do maligno e não estou resistindo à tentação. Jesus é o padrão. Ele é o nosso alvo.
E aí, nesse contexto, a gente pode conquistar muitas coisas aqui na terra. Mas se falharmos na conquista e em permanecermos no caráter de Jesus, nós falharemos por toda eternidade. Às vezes a gente pensa assim, não, esse ano eu reformo minha casa. Esse ano eu compro um carro. Esse ano eu tiro a carteira de motorista. Não, esse ano eu compro uma casa na praia. E a gente começa a girar em torno de nós mesmos. E aí eu sei que você já percebeu isso, que tudo que a gente planeja, humanamente falando, de maneira terrena e conquista, depois de conquistado, o que volta para o nosso coração? O vazio de precisar conquistar mais. A gente coloca às vezes metas altas e quando a gente alcança aquela meta, parece que perde a graça. Há uma euforia num primeiro momento, daqui a pouco vira comum, vira normal. Nossa, eu me desgastei tanto para chegar nesse meu topo, mas o meu topo não é nada. E aí Jesus então ele quer nos dizer nessa noite que existem passos que nós precisamos dar, que ele já deu esses passos na frente, porque ele é o modelo, ele é o padrão. E nós só seremos satisfeitos plenamente quando nós viermos após ele, cumprindo o propósito que ele estabeleceu. E para isso o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, deixou esse registro aqui em Filipenses 2. Nesse texto que nós lemos no início, no capítulo 2, verso 5, Paulo ele começa a descrever o fundamento que deve guiar a minha e a sua vida. E se você puder deixar a sua Bíblia aberta, a gente vai caminhar nesse texto. O fundamento que Paulo liberou foi: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Essa é a base que a gente precisa ter como propósito de vida. Quando a gente se olhar no espelho, a gente precisa olhar dentro dos nossos próprios olhos e dizer assim: Catherine, seja a sua atitude a mesma de Cristo Jesus. Porque não será possível nós alcançarmos o nosso propósito de vida se escolhermos viver da maneira que nós achamos melhor. Não vai ser possível. A gente pode viver 100 anos, mas se por 100 anos a gente achar que o padrão que a gente acha ser melhor deve ser seguido, a gente vai falhar para a eternidade. A forma correta de viver não vem nem mesmo dos mais velhos. Que às vezes a gente pensa assim, não, vovó sabia o que dizia. Não, papai era sábio. Só que a fonte é Jesus. A verdade de Deus pode passar por pessoas, mas ela não flui dessas pessoas. A vontade de Deus flui do próprio Cristo. A revelação do padrão do céu vem da fonte, e a fonte é Jesus. Em João 7, verso 37, no grande dia da festa, a festa de tabernáculos, que nós estamos indo comemorar agora, celebrar, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Em João 4, verso 13, quando ele se encontra com a mulher samaritana no poço de Jacó, ele disse: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus é a fonte. E aí o profeta Jeremias, no capítulo 2, no verso 12, ele exortando o povo diz assim: fiquem espantados com isto. Fiquem, ó céus,
Fiquem horrorizados e cheios de espanto, diz o Senhor. E Deus diz: porque o meu povo cometeu 2 males. Abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram cisternas, cisternas rachadas que não retêm as águas. Irmãos, nós não podemos errar o alvo da nossa vida. Os nossos familiares, conhecidos, amigos, vizinhos que ainda não encontraram Cristo, eles não podem errar o alvo da existência deles. Nós não podemos trocar a fonte de águas vivas, que é o próprio Jesus, para cavarmos cisternas rachadas, que não podem reter águas. A fonte é Jesus. A água viva é a palavra de Deus, que também é o próprio Cristo. Porque tudo é dele, vem dele e volta para ele. E aí quando a gente vive para a gente mesmo, a gente apresenta tanta rachadura que todo o conselho da palavra de Deus se esvai da nossa vida. A gente não consegue reter nada quando a gente vive para a gente mesmo. A gente não retém a palavra. A gente vem a um culto, vai a uma célula, tem um momento em comunhão com a igreja, mas tudo que a gente recebe, o que acontece? Sai pelas rachaduras. E porque sai pelas rachaduras, a gente às vezes vive anos e anos e a nossa vida nunca é transformada. É por isso que nós vivemos constantemente com a sensação de que por mais que a gente faça, sempre estamos nos sentindo vazios. Por que o vazio não desaparece? Porque nós estamos cavando cisternas rachadas, cisternas rotas. Agora, uma vez que a gente deixa de querer viver para a gente e entende pelo Espírito que a gente nasceu para viver para Deus, ao invés de sermos cisternas rachadas, o próprio Cristo faz fluir de nós uma fonte a jorrar para a vida eterna. A base, então, dessa ministração é: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Mas a questão é: qual foi a atitude dele? E eu quero pegar todos os verbos daí em diante, para que sobre cada verbo a gente venha absorver verdades que nos guiam ao cumprimento do nosso propósito, sermos semelhantes a Cristo. E o primeiro aí é nos passos que Jesus foi dando. Semana passada, ministrando aqui, eu falei um pouquinho sobre a nossa caminhada no Senhor, que precisa ser uma caminhada que vá à frente, mas que suba degraus, porque isso fala de maturidade. Não adianta só andar para frente se eu não estou subindo para o céu. Eu preciso andar adiante enquanto eu subo de níveis de maturidade diante de Deus. Mas aqui, como não está falando de nós indo para Deus simplesmente, mas do próprio Cristo vindo a nós, nesse momento, o que Jesus fez foi uma caminhada para frente, sim, mas ele não estava subindo, ele estava descendo degraus. Só que à medida que ele desceu, em seguida nós vamos ver a sua ascensão. E aí o primeiro verbo que eu quero falar é que Jesus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Jesus considerou que o ser igual a Deus não era algo a que ele devia se apegar. E a gente sabe que Jesus, ele não era simplesmente igual a Deus, mas Jesus era e é o próprio Deus. Mas para cumprir o seu propósito perfeito na terra, ele não considerou necessário se apegar a essa realidade. Ele era Deus na terra,
Mas ele não veio provar isso para ninguém. Ele veio revelar o Pai. Você tem noção do que é isso? O próprio Deus não veio à Terra para tentar mostrar que era Deus para ninguém. Cristo veio para poder revelar única e exclusivamente o Pai. E em João 6,38, Jesus disse: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Esse era Jesus. Aí vem eu e você, e achamos que nascemos para fazer ou para viver a nossa própria vontade. É muita ignorância espiritual da nossa parte. Para nos tornarmos semelhantes a Jesus, precisamos primeiramente desapegar do que pensamos a respeito de nós mesmos. Nem Jesus se apegou e a gente vive o quê? Apegado ao rótulo. A gente coloca aqui uma plaquinha na nossa cabeça, não do que a gente é, mas do que a gente quer que os outros pensem ao nosso respeito. E onde a gente vai o tempo todo, a gente não pode nem ser natural, porque a plaquinha, a máscarazinha vai cair. Então a gente, aí a pessoa vai embora e você, Deus me livre, que visita enjoada. Nós podemos idealizar muitos perfis a nosso respeito, mas o que fica na verdade não é o que a gente acha que é, ou o que a gente gostaria de ser. O que fica de fato é o que a gente é aos olhos de Deus. Nessa era digital, perfil de Facebook, perfil de Instagram e tantos outros, a gente posta o que a gente quer que as pessoas imaginem ao nosso respeito. Tem gente que tem um perfil para um público, outro perfil para os irmãos da igreja, outro perfil para a galera da escola, da faculdade. Por quê? Porque ela veste várias roupagens. Só que diante do Senhor, a gente é o que a gente é. Às vezes a gente pensa enganado a nosso respeito, não por maldade, mas por falta de discernimento mesmo. Só que Jesus, ele não tem como se enganar, porque ele é a própria verdade. É por isso que é inútil ficarmos tentando provar o que desejamos ser para as pessoas. Desapegar de nós mesmos nos levará ao verdadeiro encontro com o caráter de Jesus. Não perca de vista o objetivo. O meu e o seu propósito é ser igual a Jesus. Então, para cumprirmos o nosso propósito, a gente precisa desapegar do que a gente pensa ser. Pode até ser o correto, irmãos. Vou colocar algo. De repente, você é uma pessoa amorosa. É fato, é verdadeiro. Só que nem naquilo que é verdadeiro a gente pode se apegar ou deve se apegar. Jesus era Deus, mas não se apegou nisso. Segundo passo que Jesus deu foi: esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. O segundo passo de Jesus foi o esvaziamento. Ele se esvaziou para cumprir o seu propósito de salvar o mundo. E nós temos a capacidade de, em nome do nosso propósito, em nome dos dons que nos foram confiados, ao invés de nos esvaziarmos para servir a Deus e as pessoas, nos enchemos de orgulho, pensando mais do que deveríamos a respeito de nós mesmos. Foi para cumprir o propósito de salvar o mundo que Jesus se esvaziou. E a gente, porque recebeu o dom, porque recebeu o talento, porque tem determinada habilidade, a gente se enche de orgulho pensando em estar cumprindo o propósito. É como se a nossa carnalidade fizesse questão de fazer exatamente o oposto do que Jesus deseja. Às vezes a gente até serve o outro, mas serve como? Talvez transvestido de humildade, mas dentro inflado.
Lucas 23:33 diz: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas deles, lançaram sorte. Queridos, isso é chocante. Porque Jesus, ele estava já na cruz, sofrendo e sofrendo e sofrendo. E ele disse ao Pai a respeito daqueles que estavam o matando, o crucificando: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E ele só pôde chegar ao altar do cumprimento do seu propósito, que era a cruz, porque ele escolheu se esvaziar. Não existe capacidade na nossa mente de Deus morrer numa cruz, existe? Porque de fato isso não aconteceu. Não foi Deus que morreu numa cruz, porque Deus não pode morrer, Ele é o início e o fim. Quem morreu naquela cruz foi Jesus, homem, não foi Jesus, Deus. Mas por que o Jesus, homem, pôde morrer naquela cruz? Porque Ele havia se esvaziado. A maior parte das dificuldades de relacionamento que enfrentamos estão ligadas ao tanto que ainda estamos cheios de nós mesmos. Porque o ego nos faz sentir injustiçados diante do que consideramos falha do próximo. Ah, não me cumprimentou não? Que injustiça. Ah, não veio visitar a minha casa não? Nossa, olha, me senti abandonada, injustiçado. Logo eu, o fiel. Logo eu, a fiel. Não aceito. Não me chamou para fazer parte daquela festa de aniversário. Que absurdo, não, eu não. Que é isso? É a gente muito cheio da gente mesmo. Assim como o ego também tem poder de nos inflar diante dos elogios dos outros. Quando alguém diz assim: olha, que bolo maravilhoso. Nossa, que palavra, que adoração. Meu Deus, que post. Que excelência. Aí o ego faz o quê? Infla. E a gente começa a sentir orgulho, que é destruidor. Por isso, a melhor forma que precisamos nos encontrar para viver no caráter de Cristo é o de esvaziamento. E esse esvaziamento deve ser contínuo, porque a nossa carne sempre vai tentar nos colocar num pedestal. E cabe a nós mortificá-la todos os dias. Não vamos nos iludir que hoje a gente se esvaziou, chorou, botou a boca no pó e amanhã a gente não vai ser tentado a se orgulhar de novo. Porque até o nosso último fôlego de vida isso vai acontecer. Porque a nossa carne, ela gosta de ser inflamada. Mas nós não estamos aqui para nos assemelhar a Lúcifer. Nós estamos aqui para sermos tornados semelhantes a Jesus. E o terceiro verbo, e que foi mais um degrau que Jesus desceu, foi tornando-se semelhante aos homens. Se existe algo que é desafiador para a nossa alma, é o de nos colocarmos em um lugar de semelhança ao próximo. Ainda que seja simples a gente declarar: aí não existe ninguém melhor do que ninguém não, todo mundo é igual. É fácil falar, mas na prática isso não é tão fácil assim. E eu quero aqui ler rapidamente para você entender como que Jesus, ele de fato viveu isso, tornando-se semelhante aos homens. Em Marcos 2,15 diz assim: achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam junto com ele, com os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque estes eram muitos e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele:
por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido isto, Jesus lhes respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Ele se tornou semelhante aos homens. Mateus 8, verso 1. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, aproximando-se, o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: quero sim, fique limpo. E no mesmo instante, ele ficou limpo da sua lepra. O leproso não podia chegar perto de ninguém. Eles ficavam numa parte isolada da cidade, fora da cidade. E quando esse leproso entendeu quem Jesus era, e ele foi até Jesus e disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Jesus não foi talvez como eu e você, que de longe diz assim: toma aqui essa moedinha. E ainda passa álcool na mão depois de supostamente tocar nessa pessoa. Não. Jesus, ele curou, mas curou tocando naquele leproso que talvez estivesse perdido toques, contatos físicos por anos da sua vida, porque carregava uma lepra. Porque Jesus se tornou semelhante aos homens. Esses e tantos outros textos nos mostram Jesus se tornando semelhantes a nós. Ele era e é Deus, mas escolheu se tornar semelhante a mim e a você. Ele não tinha dificuldade de se relacionar com as pessoas, independente dos pecados que elas cometiam. Prostituição? Bebedeira? Usuário de droga? Mentiroso? Fofoqueiro? Ele não tinha dificuldade, porque ele não veio para encontrar-se com o pecado dessas pessoas. Ele veio para livrar as pessoas desse pecado, porque o alvo dele era se encontrar com cada uma daquelas vidas. Ele não tinha dificuldade de se relacionar com elas. Mas será que nós vivemos da mesma forma que Jesus? Jesus não tinha problemas com os pecadores, mas ele resistia firmemente aos que não se viam como um deles. Sabe, irmãos, não é porque talvez alguns já caminharam mais profundamente em Cristo e outros nem tanto, que um seja melhor do que o outro. Não existe isso. Nós fomos comprados pelo mesmo preço. Eu e talvez alguém que ainda nunca entrou numa igreja, ainda nem ouviu falar de Jesus. O preço que foi pago por mim e por qualquer outra pessoa foi o sangue de Jesus. E eu ouvi numa ministração do apóstolo domingo passado, ele disse isso. Todos nós fomos comprados pelo mesmo valor, para que nós entendêssemos. Fomos comprados pelo mesmo preço, para que nós entendêssemos que todos nós temos o mesmo valor. O sangue, o preço pago, é o mesmo para mim, para você e para qualquer pessoa. E as nossas fraquezas, elas até podem ser diferentes uma das outras, mas sem a cobertura do sangue de Jesus, nós somos todos igualmente miseráveis. Todos. Sem o sangue de Jesus, miserável. Jesus se tornou semelhante aos homens para nos ensinar a sermos humanos. Porque desde a queda, o homem carrega uma iniquidade terrível de tentar ser como Deus. É por isso que Jesus não veio nos ensinar a ser como Deus. Ele veio para nos ensinar a sermos homens. Porque nós sabemos quase tudo, menos o que é ser, o que devemos ser. Lúcifer caiu por isso. Adão e Eva também. E até hoje os homens se perdem pelo mesmo motivo. Nosso alvo não deve ser querer ser como Deus, porque isso leva à queda.
Lúcifer foi expulso do céu. Adão e Eva foram expulsos do Éden. Nós não podemos ser expulsos da presença de Deus por causa do mesmo motivo. O nosso alvo não é querer ser como Deus, mas como Jesus enquanto homem. Não é eu preciso ser como Jesus, Deus. Você vai se frustrar. Pior do que você se frustrar é você não poder ter acesso à presença do Pai. Porque o desejo de querer ser Deus é abominável. Jesus, ele resgatou a nossa humanidade verdadeira, porque a humanidade não é o motivo dos nossos fracassos, mas sim o pecado. A gente não erra porque a gente é humano, a gente erra por causa do pecado. A gente não cede às tentações porque eu sou humano, sou de carne e osso. Não é por isso, é porque a gente é carnal. Ser humano é diferente de ser carnal. Não é o ser humano que nos faz pecar, mas sim o tentarmos ser Deus de letra minúscula da nossa própria vida, fazendo escolhas que o único Deus verdadeiro jamais faria em nosso lugar. É isso que nos faz pecar. Não é você, pai, ser pai para o seu filho. Você, filho, ser filho para o seu pai. Não é isso que vai te fazer menos ou mais. Não é você, mulher, se produzir para o seu marido. Você, mulher, se cuidar para que o seu marido te queira, te deseje. Não é você, homem, se cuidar, cortar um cabelo, sei lá, fazer uma barba de acordo com o que sua esposa gosta, que vai te fazer menos espiritual. Porque eu, com espiritual, preciso ficar aqui com roupa rasgada. Tem que ficar aqui com essa meia furada, porque sou humilde. Eu não ligo para a terra, não, só ligo para o céu. Irmãos, nós não somos anjos, nós somos homens e mulheres. Estamos na terra porque Deus quis. A gente não está na terra porque foi expulso do céu como Lúcifer. A gente está na terra porque Deus desejou nos enviar como um propósito nesse tempo. Para quê? Para que a gente seja humano. Por isso, conheça Jesus, se relacionando com Ele, para aprender a se tornar semelhante ao homem, no modelo da criação de Deus. Vá olhar para quem Adão e Eva eram antes do pecado entrar lá, na vida deles. É para essa origem que o Senhor quer nos fazer voltar. Quarto verbo. E sendo encontrada em forma humana. E verbo, sendo encontrada em forma humana. Jesus não apenas se tornou semelhante aos homens, mas ele foi encontrado em forma humana. Ele foi reconhecido em figura humana. Mateus 13, verso 54. É um triste relato, mas traduz isso pra gente. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então de onde lhe vem tudo isso? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhe disse: nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Aqui, claramente, Jesus ele foi visto simplesmente como um humano. Por quê? Porque ele era humano. Ele era o filho do Zé e da Maria. Qualquer pessoa era capaz de reconhecer Jesus como homem. Somente os que criam por intermédio do Pai o reconheciam como Filho de Deus. Quem os homens pensam, dizem que eu sou? Agora vocês, quem vocês pensam que eu sou? É Pedro.
Não foi carne ou sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus te revelou a minha identidade. Ao relacionarem conosco, as pessoas precisam tocar na nossa humanidade para que elas possam se identificar com a realidade de que é possível estarmos no mundo mesmo pertencendo ao céu. Não sei se você conhece aquele cristão que ele pensa que servir a Deus é se trancar numa redoma de vidro e ele não relaciona com pessoas que não sejam cristãs. Ele tem medo de trabalhar, porque se ele trabalhar, ele pode se corromper. Ele tem medo de entrar numa faculdade, porque se entrar na faculdade, ele vai se perder. Ele tem medo de visitar o vizinho, porque se ele for atrás do vizinho que não serve a Jesus, meu Deus, o que vão pensar dele? Ele não entra num bar, de repente, para poder evangelizar alguém ou socorrer alguém, porque ali é um lugar de pecado. E eu sei que você não é infantil para não entender o que eu estou querendo dizer. Mas não é a nossa religiosidade que atrai as pessoas para a presença de Deus, mas é o caráter de Cristo evidenciado no nosso comportamento que ministra as pessoas. Não é o engravatado por conta da gravata que vai atrair pessoas a Cristo. Às vezes é você lá só de bermuda e alguém passou mal, você saiu correndo sem camisa para socorrer. Mas o seu evidenciar o caráter de Cristo, que é alguém que socorre, vai revelar Jesus para essa pessoa. Não é, nossa, eu não posso pôr uma calça. Não, você pode usar uma bermuda, não tem problema não, você é livre, você é humano. O sol, o calor Deus mandou, não é para você andar engravatado, você é livre. O que minha canela vai tentar alguém? Entende? O que isso significa, irmãos? Significa que quando a gente se coloca numa condição de melhor do que o outro, por conta de coisas superficiais, isso ao invés de atrair pessoas a Cristo, isso afasta as pessoas de Jesus. A chave não está em nos relacionarmos com todos ou apenas com cristãos. Ah, não, então eu sou melhor porque eu converso com todo mundo. Ah, não, eu sou melhor porque minhas amizades são todas da igreja. Não é isso. A chave é se quando as pessoas estão conosco, se elas podem tocar a Jesus através de nós. Tem um monte de gente que tem cara de crente, mas não vale nada. E tem um monte de gente indo para o inferno por causa dessa pedra de tropeço no meio do caminho. E tem um monte de gente que a gente olha e fala assim, não é possível não, isso daí não pode ser crente, gente. Olha a cara dessa pessoa. Olha como é que essa pessoa não tem cara de crente. Mas quando os outros se aproximam dela, elas, de alguma maneira, tocam em Jesus. Esse olhar é diferente. Cara, essa menina tem alguma coisa diferente. Mudou uma vizinha aqui para perto de casa, aquela ali é diferente. Por quê? Porque as pessoas acessam a Cristo através de nós. Jesus, ele era reconhecido em figura humana. Quinto verbo, humilhou-se a si mesmo. A humilhação é algo que fere diretamente o nosso ego. Quem aqui gosta de ser humilhado, levante a mão. Tem gente que até suporta bem pressões, mas quando se trata de humilhação, é como se despertasse um senso de justiça própria que a gente desconhece, terrível dentro da pessoa. Carol, ela sofre
perseguições, sofre doença, passa dificuldade financeira. Cara, ela aguenta bem as pressões, ela crê que Deus está com ela, que Deus está no hospital, ela acredita. Só que quando Deus permite alguém se levantar para de alguma maneira humilhar a vida dela, meu Deus, aí, quase. Aí é morte. Aí é morte. A pessoa enlouquece. Ah, não, sou crente, mas não sou besta. Sou crente, mas não sou boba. Aí não. Feriu minha dignidade. Né não? Mateus 23:12, Jesus diz: quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Só que não é isso que a gente fala, não. A gente fala assim: os humilhados serão... Mas foi isso que Jesus disse? Jesus disse: quem se humilhar será exaltado. Mas que diferença tem quem se humilhar de quem for humilhado? Tem de nada. Presta atenção. Eu posso ser terrivelmente humilhada, seja por quem for, e reagir a essa humilhação como? Cheia de orgulho. Não, inaceitável. Vou sair desse ministério, mas é hoje. Por quê? Porque eu fui humilhada, mas a minha reação não foi uma reação de humildade, foi uma reação de orgulho. Não, isso aí é muita injustiça. Não aceito mesmo. Eu até aceito até aqui, mas daqui em diante, aí não, Deus sabe. Uma pessoa que tem o caráter de Jesus, mesmo que as pessoas estejam a aplaudindo de pé, ela sabe ter um coração humilde, transferindo toda a glória e toda a honra ao Senhor. Orgulho se manifesta quando alguém me humilha e eu deixo a estrutura brotar, vir para fora. Assim como o orgulho também se manifesta quando o povo, as pessoas começam a me aplaudir e elogiar e eu começo a me ensoberbecer. Agora, humildade é quando você me humilha e isso não faz diferença para mim. Humildade é quando você me elogia e eu, com o coração humilde, transfiro toda a honra e toda a glória para o Rei. Então, humildade não tem a ver diretamente nem com humilhação e nem com exaltação. Tem a ver com o coração. Mateus 11:29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma. O nosso alvo é nos tornarmos semelhantes a Jesus. Ele era manso e humilde de coração. E eu quero te dizer nessa noite que não existe outra forma de nos tornarmos humildes se não for através da humilhação. É triste essa notícia. Não tem como, irmãos. A gente nunca vai ser humilde se a gente não for humilhado. Só que preste atenção. Não diretamente uma humilhação vinda do outro para nós, mas de nós mesmos renunciando o que julgamos, o que nos julgamos dignos de receber ou responder. Não é que para eu ser humilde eu precise que as pessoas fiquem me pisando o tempo todo. Não é isso que vai produzir humildade. Até porque eu posso responder com orgulho todas as vezes. Humildade é quando eu me humilho. No sentido de, Josi foi injusta comigo. Cara, eu tenho milhares de cartas na manga para detonar ela. Ela me deu uma abertura porque ela me humilhou. Só que mesmo tendo
carnalmente um direito de fazer isso, eu deixo a Josi achar que ela tem razão. É quando marido e mulher estão em pé de guerra em casa e vence o mais sábio. Quem é o mais sábio? O que provou ter a razão? Não. O que abriu mão de ter razão. Isso mata o orgulhoso. Quantas vezes, minto, não tantas, porque eu sou santa, né? Quantas vezes esse homem me venceu no silêncio e eu tinha vontade de matar ele. Porque na minha razão eu descobria que a mais sem razão da vida era eu. E no último embate que nós tivemos mais sério, naquele dia eu fiquei arrasada. Porque eu tinha levantado assim, tinha escrito um livro. Falei aquele livro em uns 10 minutos. E ele me respondeu em 2 segundos. Você tem razão. Eu não tinha o que falar, eu não tinha o que fazer. E naquele dia eu me converti um pouco mais. Porque naquele dia eu entendi que a tola era totalmente eu. E para a glória de Deus, essa humilhação me fez ir para o meu lugar. E a gente não precisou mais de embate. Não estamos cuspindo para cima, porque a gente sabe onde cai, mas para a honra e glória do nome do Senhor. Nós nos humilhamos quando em situações que poderíamos defender a nossa razão, escolhemos renunciar os nossos direitos pelo prazer de dar o primeiro lugar ao Senhor e não a nós, exercendo compaixão e tolerância com o próximo. Cara, humilde não é o que prova ter razão, mesmo que ele tenha. Humilde é o que abre mão da razão, porque o que eu vou ganhar com isso? O que vai me acrescentar em eu querer provar algo para alguém e eu falo sim, outro diz não, eu falo sim, ele diz não? O que vai mudar se o sim vencer ou se o não vencer? Nada. Tá bom, amém. Deus abençoe. O próprio Espírito, ele age quando a gente abre mão da tentativa de convencer o outro daquilo que a gente julga ser o correto. Jesus só foi capaz de suportar tamanha humilhação que sofreu, porque antes de ser humilhado pelas pessoas, ele já havia humilhado a si mesmo. Cuspiram no rosto dele, xingaram ele, zombaram dele. Ué, não é Deus? Então salva-te a ti mesmo e salva nós que estamos aqui com você. Ué, não disse que derrubava o templo e em 3 dias reconstruiria? Ué, tá morrendo aí na cruz no meio? E ele teve a capacidade de dizer: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Mas como que Jesus conseguiu sofrer tanta humilhação e ainda responder dessa forma? Porque ele já havia se esvaziado de tal maneira que não tinha como ninguém humilhá-lo mais do que a condição de humilhação que ele escolheu chegar. Isso é humildade. Mas você não vale nada, sua céu. Silêncio como resposta. Cara, que vergonha que eu passei. Não, que honra que você desfrutou. Mas eu não sou o que ela está dizendo que eu sou, não importa. Você sabe, Deus sabe. Quem te conhece, quem anda perto de você também sabe. Para que você vai se justificar? O humilde é aquele que se esvaziou de tal maneira que o outro nem pode o humilhar, porque ele já se humilhou o suficiente para não ter como descer mais. Um coração orgulhoso, quando ferido, se sente injustiçado. Um coração humilde, quando humilhado, sente alegria, porque reconhece que grande é a sua recompensa no Senhor. Foi isso que Jesus fez.
Jesus. Jesus, ele suportou toda humilhação, porque ele já havia se esvaziado dele mesmo. E por conta disso, não havia humilhação. Havia um lamento pela ignorância daquelas pessoas. Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Melhor do que ter razão diante dos homens é ser recompensado pelo próprio Deus. Jesus disse isso. Se te injuriarem, te perseguirem, se alegre, porque grande é a tua recompensa. Em 2 Reis, capítulo 5, a gente vê a história de Naamã. Naamã era um comandante do exército da Síria que tinha uma reputação respeitável diante das pessoas. Ele era um herói de guerra, mas sofria de lepra. E ainda que a Bíblia relate que a lepra de Naamã era física, e quando ele estava vestido ali com a sua roupa de guerra, ninguém percebia. Mas chegando em casa, tirando, a família via a lepra dele. Ainda que a Bíblia diga que essa lepra era física, a maior lepra que Naamã carregava era no seu caráter. E a gente sabe da história, uma jovem de Israel vai trabalhar, servir na casa dele, vendo o contexto, um homem honrado do lado de fora, mas leproso dentro de casa, ela diz assim: eu conheço alguém que pode te sarar. Vou encurtar a história, mas Naamã então vai até onde Eliseu estava, e quando ele chega ali diante da presença do profeta, a Bíblia diz que o profeta o recepciona da seguinte forma: pede para o mensageiro dizer assim: vai lá e diz para Naamã que ele precisa dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Mas aí quando o mensageiro chega e diz isso para Naamã, Naamã tipo assim: como assim? Ele não vai vir falar comigo? Ele não vai vir me atender? Ele mandou um recado por você. E ainda o recado é para que eu mergulhe no Rio Jordão? Tá maluco? Eu sou leproso, mas eu não sou bobo. Eu sou leproso, mas não, eu tenho respeito. Todo mundo me respeita. Como é que esse profeta vai me tratar dessa forma? Aí Deus usa os oficiais dele para poder dizer assim: mas olha aqui, 2 Reis 5,13. Meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Você tem noção do que o orgulho faz com uma pessoa? Talvez se Eliseu tivesse vindo até ele: majestade, entre, quer uma água fresca? Se assente aí na minha poltrona de honra. E Eliseu tivesse dito assim: Naamã, você pode ficar curado, querido. Traga aqui tantas juntas de cabeça de boi, nem sei se é assim que fala, que eu sou dessas. Tantos não sei o que lá de boi, traga aqui prata, ouro, pedras preciosas, e você sairá daqui curado. De repente, ele iria amar. Não, eu providencio, pode deixar. Por quê? Porque o orgulho dele continuaria onde? No pedestal. Só que quando Deus ele quer tratar da gente, ele sabe como tratar. E desde esse momento em que ele chegou diante de Eliseu, Deus já estava tratando da vida de Naamã, com o fim de purificá-lo de dentro para fora. E quando Naamã então cede aquilo que os seus oficiais estavam falando, e ele começa a se despir, lepra aparente para todo mundo. 1 mergulho, nada. 2 mergulhos, nada. 5 mergulhos, nada. 6, 7º. No 7º, quando ele completou as descidas, os mergulhos de humilhação, a Bíblia diz que a lepra de Naamã foi curada.
Deus tinha poder para curar Naamã imediatamente, instantaneamente, sim ou não? Mas Deus sabe a maneira certa de realizar uma obra completa na nossa vida. E quando Deus fez tudo isso acontecer, e Naamã não deu só um mergulho, não tinha que dar só um, mas 7, que fala de totalidade de Deus, a Bíblia diz que ele recebeu o que ele precisava. Existem circunstâncias humilhantes aos nossos olhos que o Senhor nos permite viver para que o nosso orgulho seja evidenciado. E nessa hora o Espírito Santo ministra ao nosso coração de alguma forma para que nós venhamos a nos despir do nosso orgulho diante de Deus, até mesmo diante das pessoas. Por isso, não resista a Deus. Todas as vezes que alguma situação te fizer sentir-se humilhado, é porque ainda há estruturas de orgulho a serem vencidas dentro de você. Seja onde for, seja com quem for, seja o que for. Me fez sentir humilhado, estrutura de orgulho. E o que acontece nesse meio aí é o Espírito Santo trazendo à tona para que a gente desça um pouco mais. Não, agora hoje eu encontrei o lugar de humildade. Daqui a pouco, alguma coisa Deus vai permitir acontecer e aquilo borbulha de novo. E aí, porque a gente tem o Espírito Santo, a gente dá mais um mergulho. E assim vai. Naamã deu 7. Talvez a gente vai dar aí milhares até Jesus nos buscar. 6º verbo. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Hebreus 5:8 diz: embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. A obediência é um caminho de aprendizado. E só pode obedecer quem se dispõe a aprender por meio do sofrimento. Foi assim com Jesus, e o nosso alvo é ser semelhantes a Jesus. Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ele não aprendeu a obediência porque ele já nasceu sabendo, afinal ele era Deus. Ele tinha se esvaziado. Ele não tinha deixado de ser Deus, mas ele não se movia como Deus na terra. Ele se movia como homem. Nada ensina mais do que o sofrimento. Verdade ou mentira? Nada. Nada. Às vezes a gente vê uma pessoa em cima de uma cama sofrendo horrores. É triste, é lamentável. A gente entra no lugar de intercessão, de clamor, e a gente não quer chegar nesse lugar, que Deus nos livre. Mas aquele momento é um lugar de crescimento. É um lugar de amadurecimento. Uma pessoa que tem um coração ensinável absorve tudo que é proveitoso das experiências de sua vida. É um sofrimento? Sim. Mas se você tiver o coração ensinável, você vai absorver o que Deus quer te ensinar. Segunda-feira nós voltamos no médico cirurgião torácico, que me atendeu lá no dia do pneumotórax. E na hora que a gente entrou na porta para uma outra recepção, na hora que a gente abriu a porta, do lado de dentro, quem que estava abrindo a porta? A enfermeira que marcou a minha vida naquela noite, naquele hospital. Na hora que ela me viu, você... Aí, 10 segundos ali conversando, aí rapidamente eu falei assim: que bom que eu te vi, você marcou a minha vida naquele dia. E óbvio, eu chorei, ela chorou, e eu falei assim... E eu virei e falei assim: porque tem gente que estuda por necessidade, mas tem outras que se formam porque esse é o propósito de Deus para a vida delas. E você é uma dessas. Dentro de hospital, enfermeira, eu falei assim: nem pode abraçar, né? Ela: não, pode sim. Aí a gente se abraçou e ela olhou para mim e falou assim: você é muito forte. E já deu tudo certo. Eu falei: amém. Deus me deu a oportunidade de voltar naquele lugar, talvez só para olhar nos olhos daquela mulher, para dizer obrigada.
Eu não sei, eu desconheço. Mas talvez ela tivesse a necessidade, naquele dia, de ouvir um muito obrigada. Pela excelência em que ela presta o serviço dela aos doentes. Esses ambientes são ambientes de crescimento. O aperfeiçoamento só pode acontecer na vida de alguém que obedece até a morte. Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. E ele disse assim para nós em Mateus 16, 24. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esses são os passos necessários de um verdadeiro discípulo de Jesus. Negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Tomar a nossa cruz não tem o propósito de nos fazer carregar peso. Você já pensou nisso? Ah não, cada um tem que carregar a sua cruz, né? Por isso que eu tenho essa doença. Ah não, cada um carrega a sua cruz. Por isso você tem esse filho aí bagunceiro. Eu não. Não, gente. Cruz não tem o propósito de ser peso, mas sim de ser um altar onde nós morreremos para nós mesmos. Jesus não carregou a cruz por causa do peso que ela trazia nos seus ombros. Ele carregou a cruz porque a cruz era o altar onde ele se entregaria de uma vez por todas por toda a humanidade. Então, para de usar essa expressão. Sofrimento não é cruz. Cruz é altar. E nesse altar a gente morre para nós mesmos. E uma vez que você vive esse processo do discípulo, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus, você estabelece, chega no lugar onde Deus determinar, crava a sua cruz, sobe nela com a ajuda de alguém e fala para um carrasco assim, você pode até pregar o primeiro, mas depois você vai ter que pedir a alguém assim, carrasco, vem aqui, prega o outro lado que eu não consigo. E a gente precisa ficar ali até que a gente morra. Porque um morto não tem mais vontade própria. Um morto não tem mais reação. Um morto não defende mais a sua razão. E é por isso que o verdadeiro discípulo de Jesus é alguém que escolheu perder a própria vida para receber a verdadeira vida que é Cristo habitando em nós. Aqui acaba os passos de descida de Jesus, que nós precisamos dar em seguida. Mas no 7º, nós vemos assim, e por conta de tudo isso, como recompensa de toda a sua trajetória na terra, cumprindo a vontade do Pai, Jesus foi exaltado à mais alta posição. Recebeu o nome que está acima de todo nome, para que todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra se dobre ao nome dele, e toda língua confesse que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui, Jesus desceu degrau por degrau, não desceu? Mas aqui ele não precisou simplesmente subir degrau por degrau, mas o próprio Pai o tomou de tal maneira que ele foi levado ao mais alto patamar de toda a existência. Por quê? Porque ele cumpriu o propósito de vida dele, que era morrer e vencer a morte no meu e no seu lugar. A recompensa de Jesus foi essa. E a minha, sua maior recompensa, preste atenção, é o privilégio de sermos quem vive para exaltar ao Senhor que recebeu a mais alta posição. A nossa recompensa é nos submetermos à autoridade do nome de Jesus. É ter os nossos joelhos dobrados diante dele. E com a nossa língua confessar que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Esse é o lugar mais alto que nós podemos alcançar como filhos de Deus. E eu concluo dizendo: para nos tornarmos semelhantes a Jesus, precisamos nos submeter aos processos que Ele mesmo vivenciou para pavimentar o caminho para nós. Jesus não está nos mandando passar por um caminho desconhecido. Ele está dizendo: pode vir, filho, pode vir, filha, porque eu passei por esse caminho e me tornei esse caminho para você passar. Ainda que trilhar esse caminho envolva muitas renúncias, fora dele será impossível cumprirmos o nosso propósito de vida, que é sermos como Jesus. Por isso, desapegue-se de você mesmo. Esvazie-se de você mesmo e sirva aos outros. Renuncie à tentação de querer ser Deus e torne-se semelhante ao próximo. Permita que as pessoas tenham acesso à sua humanidade, sem ficar tentando provar nada para ninguém. Deixe que as pessoas toquem em Jesus através de você. Humilhe-se a si mesmo de tal maneira que nenhum tipo de humilhação possa te colocar em uma condição mais baixa do que a que você escolheu ocupar, aos pés de Jesus. E seja obediente até a morte, negando a si mesmo, tomando a sua cruz e seguindo a Jesus. Um verdadeiro discípulo segue os passos do seu mestre. E esses foram os passos de Jesus. Você pode se colocar de pé? Esses foram os passos de Jesus. Eu quero te dar a liberdade de fazer a sua oração nessa noite. Porque ninguém pode se humilhar no lugar do outro. Eu não posso negar a você, mas essa é uma via onde nós precisamos trafegar com os nossos próprios pés. Quero te dar um tempo para você orar e declarar diante da presença de Jesus que você quer cumprir o seu propósito de existência. Diga a Ele que você deseja ser como Ele. Não como Ele, Deus, mas como Ele, homem. Reconheça diante de Jesus que ainda há muitas estruturas de orgulho dentro de você. E você não quer ficar se sentindo humilhado, injustiçado por conta desse orgulho. Mas o seu desejo é, aprendendo com Ele, se humilhar a tal ponto que nada mais venha humilhar você mais do que você mesmo escolhe permanecer humilhado diante dele. Talvez você olhe para dentro de si e perceba que você está muito cheio. Você está tão ocupado de coisas que não glorificam a Deus que Jesus não pode te encher. Não está sendo possível fluir, jorrar rios de águas vivas de dentro de você, porque ao invés de deixar a fonte jorrar do seu interior, você tem escolhido cavar cisternas rotas, cisternas rachadas, e toda a revelação que o Pai transmite ao seu coração se perde. Dê um passo de cada vez em direção ao propósito. E Jesus, Ele vai te restaurar a origem da imagem e semelhança dele. Nós nos rendemos, Senhor, diante da Tua presença nessa noite, reconhecendo que nós queremos escolher cumprir, Deus, a razão da nossa vida, que é nos tornarmos semelhantes ao Senhor. Tende em vós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus.
Nós queremos, Senhor, carregar o mesmo sentimento, a mesma motivação. Nós queremos carregar a mesma identidade. Nós queremos carregar o mesmo tipo de humanidade, Senhor. Uma humanidade sarada, uma humanidade curada e restaurada pelo sangue do Senhor. Nós queremos, Jesus, revelar a Tua vida ao mundo. Nós queremos que quando as pessoas se esbarrarem conosco, Senhor, derrame humildade sobre elas e não orgulho, não vaidade, não uma crítica, não um grito do lado de fora, Senhor, tentando dizer pro outro que a gente é melhor do que o outro no trânsito, a gente é melhor do que o outro dentro de casa, a gente é melhor do que o outro no grupo da família do WhatsApp. Não, Deus, nós não queremos mais andar dessa forma. Nós renunciamos a nós mesmos, nós declaramos diante da Tua presença: ainda há lepra em nós, Jesus, ainda há lepra, mas nós estamos aqui e escolhemos mergulhar quantas vezes forem necessárias, Jesus, porque nós queremos seguir o Seu passo, nós queremos responder, Senhor, com a Sua resposta. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, Senhor. Oh, Jesus, nós estamos no meio do caminho, nós estamos no meio do processo, mas nós queremos amadurecer, para que nós venhamos, Senhor, através dos sofrimentos que enfrentamos, aprender a obedecer ao Senhor, dia após dia, até a morte de cruz. Rendemos a Ti o nosso coração, e toda obra, Senhor, somente o Senhor pode fazer. Por isso a nossa posição e postura nessa noite é de total rendição diante da Tua presença, em nome de Jesus. Senhor Deus, que o Senhor nos ajude, Deus, nos liberte de nós mesmos, Pai. Nós queremos ser como Jesus, como o Senhor, simples, mansos, humildes. Deus, queremos seguir a cartilha, queremos seguir, ó Deus, os princípios das bem-aventuranças, onde, Senhor Deus, o Senhor nos ensina passos tão tremendos, tão poderosos ali, Senhor, para que sejamos a Sua imagem, a Sua semelhança. O Senhor nos comprou para isso, para nos restaurar a Sua imagem e a Sua semelhança, porque na criação original nós fomos criados à Sua imagem e à Sua semelhança. Perdemos essa imagem, essa semelhança por conta do pecado. O pecado desfigurou, Deus, os Seus filhos, as Suas criaturas. Mas o Teu sangue tem poder para restaurar. O Teu sangue tem poder para restaurar a origem. E é para este lugar que nós queremos ir, ser a Sua imagem e a Sua semelhança. Amar a nossa família, amar a igreja a qual eu congrego, amar as pessoas ao meu redor, os meus vizinhos,
mostrar para elas com a minha vida que o Senhor é o meu Deus, que o Senhor está em mim e através de mim. Nos ajuda, Deus, nesse tempo. Nos ajuda, Senhor. O Senhor nos abençoe, Deus. Essa semana seja uma semana onde o Senhor ministra o nosso coração. Nos ajuda, Senhor Deus, a ouvir a sua voz. Eu oro, Deus, para que o Espírito Santo possa tocar o coração dos meus irmãos, tocar o coração daqueles que ouvirem essa palavra. Deus, que haja um toque especial do Teu Espírito. Não é o homem, não somos nós, é o Senhor. Tem tudo a ver contigo, Deus, nada a ver conosco. Que o Senhor abençoe cada um.